Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Março é o mês dedicado às ações voltadas às mulheres. Mês para comemorar, mas também para refletir sobre o que a sociedade ainda precisa avançar para termos mais justiça e igualdade de gênero. A quantidade de mulher que é agredida e assassinada no Brasil é imensa. Em março e abril de 2020, o índice de feminicídio cresceu 22,2% em todo o Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a maioria desses agressores é formada por companheiros ou ex-companheiros. O machismo ainda está presente em quase todas as relações da sociedade. O Distrito Federal conseguiu reduzir o número de feminicídios durante a pandemia. Em 2020, foram registrados 17 feminicídios, o que significa uma redução de 47% em relação ao ano anterior. Também em 2020, foram registrados no DF 15.995 casos de violência doméstica, uma diminuição de cerca de 5% em comparação a 2019. Mas os números ainda são altos. E para conversar sobre esses temas e muitos outros, nós convidamos a secretária da Mulher do Distrito Federal, Érica Filipelli. Secretária, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre essa ação, sobre esse mês tão importante para nós mulheres. Você já esteve aqui conosco, né? Já tivemos a oportunidade de conversar. Lembro que lá na época ainda eram os planos, né? Os planejamentos. O início do governo, né? A gente estava lembrando aqui hoje que era o início do governo, tantas expectativas. Sim. Sem pensar em pandemia. Nem imaginávamos pandemia. E eu creio que também a gente conseguiu superar expectativas, né, daquela época. Hoje, olhando um pouquinho para trás, apesar da pandemia, eu creio que a estruturação da secretaria, as ações que têm sido implementadas, eu acho que a gente vem aí com um saldo positivo, apesar de todo esse momento difícil, né? A gente vai destacar aqui algumas coisas, alguns pontos importantes, mas qual a avaliação que eu vou te chamar de você, tá? Tão nova, bonita. Qual a avaliação que você faz nesse período aí à frente da secretaria? Em primeiro lugar, a gente estruturando uma pasta, né? A Secretaria da Mulher, no passado, ela era uma secretaria adjunta de uma subsecretaria. Então, dentro de uma estrutura orgânica, né, de secretaria, a gente via que, para a implementação de políticas, de ações, essa estrutura do passado é muito difícil de você poder implementar programas e ações. Então, nessa nova gestão do governador Ibanez, criar essa Secretaria de Estado foi, né, a gente trabalhou muito na questão da formação dessa secretaria, da estruturação de programas, da institucionalização dessas ações. Então, foram 2 anos, né, de muito trabalho, mas que a gente vê resultados no sentido de quê? De que a estruturação da secretaria, hoje ela é uma secretaria de Estado, então ela gesta seu orçamento, a gente planejou esse orçamento que a gente tem hoje, então criou programas novos, praticamente a gente reformou, né, todos os centros especializados de atendimento à mulher, está aí agora construindo 4 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, então isso é muito importante. Onde que vão ser essas unidades? Vai ser em São Sebastião, Sobradinho 2, Sol Nascente e Recanto das Emas. Então, são regiões muito carentes de um equipamento como esse, né? A gente avança também na criação de programas voltados para a autonomia econômica das mulheres. Então, também nós criamos em 2019 o Espaço Empreende Mais Mulher, né? Que é um espaço voltado para capacitação. A gente sabe da importância das mulheres serem autônomas. Exatamente. Né? Mas também a gente levou para dentro desse equipamento uma estrutura de atendimento psicossocial, porque nós identificamos que muitas mulheres chegavam até esse equipamento de forma mais fácil até, né, do que num centro especializado de atendimento à mulher, porque muitas mulheres em situação de violência, elas querem, né, e são dependentes economicamente, elas querem o quê? Uma oportunidade de serem autônomas. Então, a gente identificou essa necessidade e o Espaço Empreende Mais Mulher hoje é uma realidade, né? Muito bacana. Com a pandemia, quais os principais desafios com relação à secretaria? Nossa, foram muitos, né? No início, quando a gente começou ali a entender a gravidade do período, a gente também foi alertado por vários organismos internacionais falando sobre a importância de nós nos voltarmos para as mulheres que viviam situações de violência, justamente porque num período de pandemia há necessidade do isolamento social. E para as mulheres em situação de violência, a gente identificou, né, foi identificado em vários países do mundo, que essas mulheres estavam sofrendo muito mais com essa situação, né, do isolamento social. Muitas vezes com dificuldade de buscar ajuda, de não terem equipamentos públicos à disposição, ou de muitas vezes, né, ter visto ali o seu companheiro, né, o autor de violência, impedindo muitas vezes que ela saísse de casa, né? Ou que buscasse ajuda, ou retirasse dela o telefone celular.
Então, isso nos preocupou bastante. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação praticamente a decretar o estado de emergência, né? Eu me lembro. E naquele momento a gente correu bastante, criou todos os protocolos, seguiu todas as determinações do Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente conseguiu manter os centros especializados de atendimento abertos num período especial. Então, a gente reduziu a carga horária, manteve um distanciamento do horário de maior fluxo, né, de trânsito, justamente para garantir que as mulheres pegassem o transporte público com mais tranquilidade, os nossos servidores também, e reduziu as equipes e criou o teleatendimento. Isso foi inovação. A gente entregou para os nossos servidores, né, telefones funcionais e seguiu toda a recomendação, criou protocolos para isso, seguindo todas as normas, e hoje a gente também conseguiu atender por meio desse teleatendimento e foi algo muito positivo. Por quê? Porque muitas mulheres, né, que não conseguiam muitas vezes chegar até os centros especializados de atendimento à mulher, chegavam por meio do telefone, né? Então foi importante apresentar. É esse o WhatsApp aqui? Também. É o 991450635, a gente até tem ele aí. 99415-0635. É o nosso WhatsApp. A partir dele a gente distribui a ligação para os nossos núcleos de atendimento à família e autores de violência, conforme a região administrativa que ela resida, justamente para que, num caso de emergência também, a gente pode acionar os núcleos para que eles funcionem e atendam ela de forma emergencial. E é um crime muito difícil, né? Porque, assim, ocorre dentro do seio familiar. A mulher está ali com um agressor que é companheiro, que é marido. Existem inúmeros fatores, inclusive a própria vergonha de denunciar, fatores econômicos, como você mesmo trouxe. Então, eu acho que é preciso haver uma mudança cultural, né? Isso, com certeza. E a gente tem trabalhado muito também nesse sentido, né? Da conscientização, da informação. É preciso falar sobre esse tema. Então, não só nas escolas, né, para as crianças, tentando mudar um pouco essa cultura, porque é uma cultura, a gente, né, está num país que tem a sua estrutura, uma estrutura machista. Então, infelizmente, a gente ainda precisa discutir esse tema, falar sobre o assunto. Eu vejo, assim, como de grande importância, uma ação que a gente tem dentro da Secretaria, né, que até foi criada durante a pandemia, que foi a Oportunidade Mulher. A gente levou esses cursos de forma itinerante, conversando com as mulheres, capacitando, né, de forma muito interessante, trazendo empresárias, enfim, mas também debatendo com elas a importância de se identificar situações de violência, né? A gente criou um programa também durante a pandemia chamado Mulher, Você Não Está Só, justamente para falar sobre isso, sobre os tipos de violência, onde buscar ajuda. E foi muito interessante ver a forma com que a sociedade, né, se engajou também. A gente viu uma crescente durante a pandemia também do índice de denúncias feitas por terceiros. Então, os vizinhos mais atentos também a uma situação de violência, podendo denunciar, entendendo que deve sim meter a colher, né? A Secretaria de Segurança tem essa campanha, a gente abraça. O secretário esteve até aqui conosco conversando sobre isso. E é muito importante a gente trazer essa consciência de que todos nós precisamos sim, né, agir no momento em que identificarmos que alguém está vivendo uma situação de violência. E é um desafio realmente, já é num contexto, né, normal, imagina num contexto de pandemia, em que as mulheres muitas vezes estão em casa, precisam estar em casa, né, vivendo uma situação de crise econômica muitas vezes. A gente viu o setor de serviços sendo muito abalado, né, naturalmente, pela necessidade de fechamento dos comércios. A mulher, ela é a grande parte dos trabalhadores do setor de serviço, então, com certeza, a gente viu aí também as mulheres tendo a sua autonomia econômica comprometida. E claro que também isso abala a estrutura da família, o estresse, o medo da doença, o medo de sair de casa, né? Então, com certeza, isso o aumento do consumo de álcool. Aumento do consumo de álcool, e a gente sabe que isso tem um impacto também, né? E, claro, o Estado teve que se mover para quê? Então, por isso que a gente teve esse resultado apresentado até, que é a queda aqui no Distrito Federal, né? Contrariando aí todas as expectativas e todas as... Na contramão. Na contramão eu vou querer positiva. Eu vou querer conversar, a gente vai explorar um pouco mais esse assunto daqui a pouco. Secretária, nós falávamos sobre, com a pandemia, que houve esse aumento em todo o Brasil, aumento de feminicídio, aumento de violência doméstica por motivos óbvios, né? As famílias mais em casa, aumento do consumo de álcool, desemprego, o que não, obviamente não justifica. Mas, enfim, e aqui no Distrito Federal, então, a gente vê uma contramão, né, do que vem acontecendo no Brasil, ou seja, uma redução desses números
Qual a razão? É possível saber? Olha, a gente tem estudado bastante isso, né? Tanto a Secretaria da Mulher quanto a Secretaria de Segurança Pública. E eu acredito que o resultado ele vem justamente dessa integração, né? O governador Ibanez, a recomendação dele sempre foi para que essa pasta tivesse importância diante das demais pastas, entendendo que é uma política transversal. Então, claro, a gente tem várias parcerias no governo todo. E o que é mais importante é justamente a gente também integrar nessa rede de serviços que existe, né, a delegacia com esse atendimento, esse acolhimento que é oferecido pela Secretaria da Mulher. Eu creio que esses canais todos que foram criados, o WhatsApp, a delegacia também online, né, então as mulheres podem, né, hoje registrar uma denúncia pelo WhatsApp, pelo site da Polícia Civil, isso é muito importante. Imagina você poder receber orientação, informação, poder pedir medidas protetivas hoje, né, de forma muito rápida. Então, tudo isso foi muito positivo, eu creio. E também, essa questão também da comunicação, nós conversamos muito sobre isso. A mídia ajudou bastante, né, então eu creio que houve um engajamento. E todos esses programas que eu citei, de capacitação, todos eles são importantes, por quê? Porque toda a oportunidade que a gente tinha para trazer as mulheres para perto e para falar sobre essa temática, a gente falou. Né? Então, é importante justamente isso, trazer a sociedade para perto. A gente viu muita participação de terceiros denunciando. E, com certeza, essa consciência, né, do que é violência. Infelizmente, a gente ainda vê mulheres vivendo situação de violência sem identificar. E não se dão conta, né? Porque a violência não necessariamente ela é uma violência vem de uma forma física, mas ela pode vir de uma forma psicológica, né, moral, patrimonial. Então, hoje a gente falando mais sobre isso, a gente percebe que as pessoas estão mais conscientes. Interessante. Queria que você explicasse um pouco como é que funcionam esses centros especializados de atendimento à mulher e a Casa Abrigo. São dois equipamentos de grande importância. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, ele trabalha na questão do fortalecimento, do empoderamento dessa mulher, né, que vive uma situação de violência. Eu sempre digo que ele funciona como um braço importante dessa rede também da segurança pública. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres elas vão lá, fazem a denúncia, né, e voltam para suas casas. Lógico, a polícia age de forma muito rápida na questão do encaminhamento de medidas protetivas. Hoje a gente tem um judiciário muito engajado, mas é importante que ela tenha uma rede de apoio, né? Até porque, muitas vezes, ela vai começar a viver a consequência dessa ação de ter denunciado, né, o autor de violência. Então, é importante ela ter esse atendimento psicossocial que vai não só acolher, acompanhar essa mulher, mas também fazer a articulação com toda a rede de serviço, né, do governo, saúde, assistência, para que ela tenha condições de retomar a sua história, sua vida, ser autônoma economicamente, né? Os CEANs também estão fazendo um trabalho muito interessante de integração dessas mulheres nos nossos programas de autonomia econômica. Então, ele é um importante equipamento no apoio, na assistência e no acolhimento dessas mulheres. São quantos centros que nós temos hoje no DF? Hoje nós temos 3, em Planaltina, no metrô da 102 Sul e também na Ceilândia, né, no centro da Ceilândia, próxima à feira. E eles estão abertos das 10 às 16h30. Apesar da pandemia, né, como você Apesar da pandemia, continuou justamente por isso, porque uma das nossas preocupações era, bom, vamos criar o teleatendimento, mas e se ela tivesse em telefone? Né? E se ela precisar ser atendida presencialmente? Porque tem os casos mais emergentes, a gente atende presencialmente, lógico, adotando todo o protocolo de segurança, distanciamento, mas é importante que ela tenha esse acolhimento. Então, é de 10 da manhã às? 16h30. É de segunda a sexta? Segunda a sexta. Tá. E a Casa Abrigo? A Casa Abrigo também foi um desafio no tempo de pandemia e em que também nós nos debruçamos bastante para mantê-la funcionando. Ela não fechou nenhum dia durante a pandemia. Então, nós criamos um protocolo também de segurança, com apoio da Secretaria de Saúde, estabelecendo internamente esse protocolo de segurança para quando a mulher chegar, ela ficar em isolamento de forma segura, lógico, recebendo todo acompanhamento, todo acolhimento também dos nossos servidores. E a partir de um prazo, né, ela já integra a quarentena, né? Isso, a quarentena, ela já pode integrar ali toda a programação da casa. E foi muito importante, por quê? Porque também no tempo de pandemia nós entendemos isso, né? Que muitas vezes elas não têm para onde ir. E o acesso, né? Essa mobilidade fica muito mais restrita. Então, a Casa Abrigo foi muito importante nesse tempo. Sim, porque é aquela história, né? Ela não pode, muitas vezes,
ter a possibilidade de ter um contato, né, com esse homem. A gente sabe também que, por mais que existam medidas protetivas, nem sempre elas são cumpridas, né? E temos casos de mulheres que foram assassinadas com medida protetiva, né? Então, tem vários aspectos. Quando a gente... o encaminhamento para casa-abrigo é importante, que as pessoas saibam, é pela DEAN, mas ela pode chegar até qualquer delegacia circunscricional. Quando ela pode falar para aquela pessoa que estiver atendendo ela ali, o agente, que ela quer ir para a casa-abrigo e, a partir disso, ela vai ser direcionada para a DEAN e da DEAN ela é encaminhada para a casa-abrigo, que é um lugar seguro, é uma casa super, eu sempre falo isso, acolhedora, os servidores são de excelência e o objetivo é justamente esse, que seja uma casa temporária, né? Mas para que ela fique em segurança. As mulheres que são encaminhadas para lá são mulheres que estão vivendo uma situação de alto risco. Sim. Né? Então elas podem levar seus filhos. Na pandemia a gente abriu exceções, porque na legislação, né, e nos procedimentos internos a gente tinha uma limitação com relação ao abrigamento de meninos dos filhos, que era até 12 anos, a gente estendeu esse limite justamente para que a gente pudesse, né, nesses casos de emergência, não abrir exceções de forma alguma. Maravilha. Queria falar um pouco sobre a campanha Sinal Vermelho. É muito legal, né? A gente viu também na pandemia, foi criada pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, junto com a CNJ, foi lançada no Brasil todo, uma grande repercussão, e aqui no DF ela se tornou lei, né? E o governador Ibanez sancionou essa lei, e não só isso, nós fizemos recentemente, né, o governador publicou também um decreto de regulamentação. E então isso quer dizer o quê, né? Que não é só uma campanha no DF, é um programa. Só situar aqui, porque às vezes as pessoas não estão, que foi amplamente divulgado, a gente também fez matéria, a mulher que está correndo algum risco, algum perigo, né? Muitas vezes não pode falar, tem aquela estratégia de fazer um X na mão. Fazer um X na mão. Na época foi anunciado como a possibilidade de ela chegar a qualquer farmácia, mostrando o X na mão e ela poderia receber o acolhimento. Sim. Foi muito importante essa iniciativa, né, da criação da lei, porque toda e qualquer campanha que cria uma expectativa, ela precisa ser executada de forma segura. Então, essa lei trouxe para o Estado justamente a oportunidade de a gente poder regulamentar essa lei. Então, já está disponível. Todo e qualquer estabelecimento comercial, a gente já está fazendo o cadastramento. Pode entrar num e-mail chamado sinalvermelho@mulher.df.gov.br. Vamos repetir, sinalvermelho@mulher.df.gov.br. E dizer o estabelecimento que quer, né? O estabelecimento que quiser, ele entra em contato por meio desse e-mail e diz que quer fazer parte. A partir disso, tem todo um procedimento interno da Secretaria da Mulher, em que capacitação, né? Nós vamos oferecer a capacitação por meio de vídeo e cartilha, né, para os funcionários do estabelecimento, justamente para que eles saibam o que fazer nesse momento. E também é importante que essa lei trouxe a oportunidade de que, a partir do momento que os estabelecimentos se coloquem à disposição para fazer parte, né, desse programa, eles também recebam a sinalização, né, que eles recebam um cartaz, justamente para que a mulher saiba, bom, esse estabelecimento eu posso pedir ajuda, nesse eu não posso. Interessante. Secretária, tem uma novidade aí, muito importante, que é a reabertura da Casa da Mulher Brasileira, que ficou, sei lá, 3 anos fechada, né? Quando é que vai ser essa reabertura? Nós estamos muito felizes, né? Está programado agora para abril de 2021. Estamos trabalhando bastante, a todo vapor, justamente para adequar um prédio que nós locamos, né? O governo do Distrito Federal locou um prédio, vamos fazer toda a obra de adaptação e é importante falar um pouco sobre esse equipamento, que é de uma complexidade incrível, porque a gente consegue reunir no mesmo espaço, né, o atendimento à mulher, não só da Secretaria da Mulher, mas também do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria. Então, evitar, né, agregar serviços, evitando, muitas vezes, aquela rota crítica que a mulher tem que percorrer aí delegacia, Secretaria da Mulher. Já tão fragilizada. Né? E mais do que isso, né, é a possibilidade também de nós implantarmos nesse espaço um espaço voltado para a autonomia econômica, em que a gente vai estar criando, né, espaço para oficinas, por exemplo, como gastronomia, como também espaço para capacitação de informática, enfim. E vai ser muito bom. Essa autonomia para ela, né? Uma profissão para ela. Dando oportunidade também para que essa mulher que é acolhida, né, justamente por esse serviço tão complexo, tão integrado,
possa também ali encontrar nesse espaço um espaço para capacitação, para o empoderamento. Perfeito, Né? perfeita Então, ideia. estamos bem felizes. Então, assim, a mulher que está sofrendo algum tipo de violência, seja ela qual for, verbal, enfim, violência física, a recomendação é, vá a uma delegacia, né? Isso. Preferencialmente a delegacia da mulher, mas não necessariamente a delegacia da mulher. Então, com a Casa da Mulher Brasileira, ela pode ir direto para a Casa da Mulher Brasileira? Pode ir direto para a Casa da Mulher Brasileira. Também tem uma novidade na casa, que é um equipamento que aqui no Distrito Federal a gente ainda não tem, que é a Casa de Passagem, que a gente, a gente inicia agora a inauguração da casa em abril com os espaços de acolhimento psicossociais, né? Num segundo momento, a gente vai ter o espaço que a gente vai integrar todos esses parceiros e num terceiro momento, a gente vai ter essa casa de passagem. Então, tem aí uma programação até o meio do ano e, com certeza, nós estamos muito felizes justamente com essa possibilidade de oferecer na cidade de Ceilândia, que eu acho que isso é bem importante ali, que concentra uma grande, né, parte da população do Distrito Federal, um tipo de serviço como esse. Perfeito. O nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha Mulher Mais Segura, que foi lançada recentemente, né? Sim, é uma parceria, né? Secretaria de Segurança Pública traz aí várias ações e vários programas muito importantes na proteção da mulher, não só voltados para a questão da proteção, mas também para a questão da prevenção, então a partir de cursos de capacitação, né? E eu acho que a grande expectativa que todos nós temos é com relação àquela política da tornozeleira eletrônica com dispositivo de emergência, né? Do monitoramento da mulher em situação de violência e do seu agressor, do autor de violência, impedindo que eles se encontrem, né? Então essa é uma política Quando ele se aproxima, inovadora. o dispositivo dispara, é isso? Vai ser monitorado, então são casos também de extrema, que a mulher está vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade, de extremo risco. Correndo risco. Isso. Hoje já existe essa política por meio das tornozeleiras eletrônicas, mas muitas vezes a mulher não sabia onde estava nem a segurança pública, né? Conseguia identificar os dois, as duas pessoas, né? Então, agora, a partir disso, a partir desse lançamento, a gente vai poder fazer esse monitoramento. E o mais importante também é que a Secretaria da Mulher, ela integra toda essa construção, né? Com o lançamento de mais um centro especializado de atendimento à mulher, que vai funcionar integrada a esse serviço. Legal. Então, todas essas mulheres que forem assistidas por esse programa, elas também vão passar por um acolhimento psicossocial, né? E também, voltando aí ao assunto do CEAM, né? Esse centro vai poder fazer a integração dessa mulher com os demais serviços e programas da Secretaria da Mulher voltados para autonomia econômica, saúde, enfim. Muito bacana, empoderar essa mulher, né? Ela perceber que ela não precisa de um relacionamento abusivo. Exatamente. Existem várias possibilidades, né? E assim, não julgar essa mulher, porque a gente não sabe quais as dores, o que a levou a ter esse relacionamento. Infelizmente, a gente percebe um julgamento muito grande por parte da sociedade. Ninguém gosta de apanhar, ninguém nasceu para apanhar. E é isso, né? Empoderá-la e fazer com que ela enxergue essa situação. E o nosso papel é justamente criar políticas e ações que tragam para toda a sociedade segurança com relação ao ato de denunciar. A gente, infelizmente, tem um alto índice de mulheres que viveram feminicídio, né? Altíssimo, mais de 90%. Que não denunciaram, não chegaram até as delegacias, né? E com certeza, com todos esses serviços, essas ações, eles foram criados, estão sendo implementados justamente para protegê-la. Então, é importante que a sociedade tenha segurança, não só a mulher, né? Porque muitas vezes ela não tem condições de denunciar, mas todos nós que estamos ao redor, vivenciando alguma situação de violência, para que a gente possa denunciar e proteger essa mulher. É isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Adorei a nossa entrevista. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.